Fala, senhores. Fala, senhoritas. Certo? Sou o professor Jean Moraes, aqui do LP para Todos. É o nosso preparatório de língua portuguesa. Para você que achou que era difícil, não compreendia a língua portuguesa, vem com a gente, certo? E o professor Everton, estamos aqui para ajudar a você a entender que o português não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, ele está em todo concurso, em toda preparação, e você tem que estar preparado para isso. Tá bom? Então, a gente não vai somente ensinar o português, a gente vai ensinar você a como tratar ele dentro da sua prova, dentro do seu concurso. Fechou? E hoje, está num assunto muito maneiro que eu gosto, que é um assunto de interpretação. E aí, dentro desse assunto de interpretação, eu vou introduzir bonitinho o conceito de tipologia textual. São os tipos de texto que podem cair nos concursos, estão caindo por aí, certo? Depois a gente vai ter uma aula focada em dois tipos muito importantes. Mas calma, alerta de spoiler. Fica até o final para tu saber qual é essa galera que eu vou falar mais ainda além da aula de hoje. Fechou? Então, vou compartilhar aqui a nossa tela. E agora, nossa aula e os dois bonitões, certo? Sobre tipologia textual. Então, vamos lá. Primeiro, o que é tipologia textual? É um conceito que se refere a estruturas linguísticas dos textos, ou seja, a predominância que tem dentro dele, aquilo que está a mais, aquilo que a gente sabe que vai encontrar em todo texto que tem essa estrutura, esse ponto, certo? E na língua portuguesa, de maneira geral, a gente vai dividir em cinco grupos, cinco tipos textuais. E aí eu vou apresentar a vocês a minha tia Neida. Tia Neida adora falar. Tia Neida foi professora durante anos da vida dela, então ela gosta de usar as palavras. Assim como os textos, ela vai fazer a mesma forma. Ela vai conseguir se adaptar a qualquer situação para transmitir a mensagem dela. Então, quem é essa tal de Tia Neida? É um gênero, é o tipo textual narrativo, expositivo, injuntivo, descritivo e argumentativo. Estou lindo. Entendeu? Então, essa é a minha tia Neida. É aquela tia que sabe como transmitir meu texto e sabe usar a estrutura muito bem para isso. Tá? Então, a gente não pode esquecer dela. E aí, ó, isso é muito importante. Na prática social, utilizamos determinados gêneros textuais que podem apresentar um ou mais tipos textuais. Tipo textual. Veja só. Então, eu posso usar uma crônica que pode misturar mais de uma parte tranquilamente. A gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então, já ficou, apresentei Tia Neida. Agora, eu tenho que desmembrar a Tia Neida para vocês, tá? E, vamos lá. Quem é essa Tia Neida? A gente pode apresentar esse quadro aqui para você enxergar ela de maneira mais prática. Primeiro, ela adora contar sobre qualquer coisa. Por isso que ela está ali no tipo narrativo. O que é o tipo narrativo? É aquele que vai ter o meu narrador, aquele que conta a história. E Tia Neida adora contar uma história. Adora relatar, contar, narrar ações e acontecimentos dela ou de terceiros, não importa. Gosta de falar. Como ela gosta de falar, aí temos o texto expositivo. Ó, expor. Vão apresentar para você alguma coisa. Por isso que ele é um texto, né, informador. Ele vem para informar sobre fatos, dados, né? Então, ele é um texto onde você vai entender que não tem um lado pessoal. Quando Tia Neida aparece no texto expositivo, é porque ela só está querendo mostrar para você dados, tá? Então, o texto expositivo é esse que vai apresentar dados para você. Ele vai entregar informação. Foi? Mas, às vezes, ela gosta de explicar detalhadamente, anos como professora Tia Neida, né? E aí ela vai usar o quê? O texto injuntivo. É o meu texto explicador. Então, ele vai ensinar métodos, explicações mais detalhadas, manuais de instrução, por exemplo. Então, ali, o texto juntivo, ele vai usar muito verbo imperativo, dando ordem. Então, é uma estrutura que a gente enxerga, que é uma receita de bolo. E Tia Neida adora fazer um bolo também. Então, veja, o texto injuntivo é aquele texto que vai te instruir para alguma coisa. Show?
E se eu gosto de contar uma história, eu não posso esquecer de descrever sobre ela. E a tia Neida adora ser descritiva. Ela fala detalhe por detalhe. Sobre tudo, sobre todos, sobre seres, objetos, sobre cena. O importante é usar os adjetivos. Ponto. Então ela vai detalhar os seres, os objetos, tudo, detalhe por detalhe. Para até de narrar. Nem narra mais. Só fica ali para mostrar para você criar o quê? Um retrato daquilo ali. O retrato daquele cenário, o retrato daquele objeto. E às vezes você nem acredita. E aí, quando você não acredita, o que a tia Neida faz? Argumenta. E aí vem um texto argumentativo. Quando você quer fazer alguma coisa, sair, falar com algo, e a pessoa discorda, tu não quer logo contra-argumentar? Olha aí, então é onde vai ter a opinião, onde vai ter tese, antitese, persuadir o outro. E nada mais do que uma tia persuadindo os outros, né? Então a argumentativa é justamente isso. É quando você vai ver que o texto ali aparece não apenas os dados como texto expositivo, ele tem um posicionamento, ele vai focar em convencer você, caro leitor, a entender a visão dele do assunto, do que ele quer, do que for. É o texto, nosso texto argumentativo, certo? Então, aqui apresentei para você de maneira geral a Neisa, que é narrativo, expositivo, injuntivo, descritivo e o nosso argumentativo também. Show? E aqui, ponto importante para a gente falar. Por que ponto importante para a gente falar? A gente precisa destacar essa questão de gênero. Crônica, romance, fábula, piada, novela, contos e fadas. Contos de fada. O que eles têm em comum? Eles são tudo do tipo narrativo. Ah, então olha aqui, ó. Já estou mostrando para vocês, e já apareceu outra aula, sobre essa questão do gênero textual. Então, o gênero textual são as classificações, ou seja, o como eu posso restringir algo maior. Mas que é esse algo maior? O meu tipo textual. Por isso que os gêneros são importantes. Eles conseguem definir para a gente, ajudar a gente na interpretação, ajudar a gente na construção de um raciocínio em si. Show? Estão entendendo? Estão acompanhando? Então, viu a importância do nosso gênero também dentro do tipo? O tipo é o chefão. Bum, lá em cima. O nosso ensino. Tia Neida, chefona. Narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Lindo. Beck. E o gênero? Ele vai acrescentar, ele vai prevalecer, ele vai misturar essa galera toda. Então, a principal relevância dele é organizar e facilitar, logicamente, a interação social através da linguagem. Por isso que o gênero textual é tão importante. Então, eu vou definir isso aqui para você já ter aí essa importância dele dentro de tudo. Então, ó, eita, canetinha errada, peraí. O gênero, né? O gênero literário não, foi um gênero textual. O gênero textual, certo? São as diferentes formas dos textos que usamos em situações de comunicação. Você terminou comigo, você já conectou comigo essa situação. Então, gênero textual. Vamos lá. Vou anotar aqui para você ter isso com você. São as diferentes. Aí que eu comi a língua, palavra aqui. São as diferentes formas de textos. Não podemos esquecer diferentes formas de textos que usamos em o quê? Situações. Qual situações? De comunicação. De
de comunicação. Então, o gênero textual ele é importante por conta disso, que ele vai apresentar para você essa relação que está dentro do tipo. O tipo aqui, grandão. E aí a gente vem descendo para os gêneros. Então, é importante entender para ajudar na nossa interpretação, para ajudar em como eu vou chegar naquele texto. Se eu pego um texto, por exemplo, descritivo, uma receita culinária, eu já sei ali que eu vou ter adjetivos, ordem, imperativo. Se eu enxergo que é uma monografia, é a argumentação, um lado mais crítico da escrita. Se eu vejo que é um dicionário, é algo mais expositivo, certo? Então você vê que tem toda essa relação ali dentro desses grupos que a gente tem. E aí, olha só, o que é importante a gente enxergar, que eu coloquei lá, lembra o BS lá em cima, lá na primeira página, no nosso primeiro momento? Receita culinária, texto descritivo. Receita culinária, texto instrucional, injuntivo também. Instrucional, injuntivo. Então veja que o gênero textual ele pode agregar mais de um tipo textual. Fechou? Fechou mesmo. Acho que você está me enganando aí nessa situação. Mas, vamos lá. Deixa uma questãozinha aqui para a gente ver. Eu acho essa questão muito boa, porque olha só. Primeiro, eu tenho uma música, Caetano Veloso. Ótima composição e tudo mais. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Já entendeu que eu sou inimigo do ritmo. Total. Então, não vem pensar que eu vou cantar, principalmente um Caetano Veloso. Mas a gente vai fazer essa questão e eu vou destacar um ponto interessante. Qual ponto? Aqui, eu tenho um texto que nós chamamos de texto em modalidade musical, em poética. Então, eu vou destacar isso aqui para você. Prosa versus poema. Isso é estruturação, conteúdo e forma. O que é um texto em prosa? É um texto dividido em linha e parágrafo, certo? Em linha e parágrafo. Perdão. Em linha e parágrafo. Agora, poema. Poema é um texto dividido onde linhas viram versos e parágrafos viram estrofes, certo? Então veja só, eu tenho uma interpretação onde vai ter a necessidade de eu enxergar isso daqui, verso e estrofe, estrofe, tá? Então, prosa, linha, parágrafo, uma redação, por exemplo, poema, verso e estrofe. E aí, às vezes, nós chamamos poema de poesia. Tá errado? Não. Mas agora vocês estão madurzinhos, mais crescidinhos, e vão entender que poesia é o lado subjetivo, é o lado íntimo do autor. Então, é o lado intimista do autor, certo? Isso é poesia. Então, a poesia pode estar dentro da prosa? Tranquilamente, meu jovem. Como poema, a gente já associa a linguagem poética à linguagem da poesia. Lindo. Por que eu estou falando isso? Olha só. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes espaçonáveis, guerrilhas, cardinales bonitas, eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas, dirigis, Bardot, perdão, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça, querendo tanta notícia, eu vou. Isso é um texto que tem poema, verso e estrofe. Cada linha é um verso. Cada agrupamento, uma estrofe. Lindo. É comum coexistirem sequências tipológicas em mesmo gênero textual. Sim, como aqui, a nossa música. Esses fragmentos, tipos textuais que se destacam na organização temática são: letra A,
Descritivo e argumentativo, temos até um pouco de descrição aqui, né? Sol, repartição, mas ele está argumentando alguma coisa, mostrando um ponto de vista? Não. Então foi para o saco. Dissertativo, uma redação isso aqui, ele está querendo te julgar tudo mais, assim como argumentativo? Não. Mesmo falando, eu vou, mas o ponto argumentativo é convencer o outro, não é o que está rolando aqui. Expositivo e injuntivo. Olha aqui, né? Já vou morrer rapidinho no injuntivo aqui. Narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças na rua e estádio ao mesmo tempo que a descreve. Opa, eu vou caminhando contra o vento, silêncio e sem documento, no sol. Opa, ele está indo realmente. Então pode ser narrativo. Ele está descrevendo as caras do presidente, grandes beijos, dentes, pernas, bandeiras. Ele está descrevendo também. Então, gabaritão T. Só que normalmente a gente pega uma narração numa crônica, num romance. Isso aqui é uma crônica ou romance? Não. Então veja só, ele não vai ficar preso apenas em texto em prosa. Leve isso para a vida de vocês, para ser maravilhoso na interpretação de texto, tá? Show? Com isso, vou apresentar mais uma estrutura. Charge. Texto verbal e não verbal. O que é um texto não verbal? Isso aqui é um texto não verbal. Um celular na mão, um ponto de interrogação, ela segura no livro, uma tela de computador. Isso nós chamamos de linguagem não verbal, certo? Tudo aquilo que é texto. Não estou falando que não é texto. Tanto que a gente vai ter uma aula linda e maravilhosa de texto e interpretação que vai ter isso daí. Se não já tiver no canal lá do nosso YouTube, LP para Todos, vai lá, segue bonitinho. Já está assistindo essa aula, assista a próxima. A gente vai desmembrar isso daqui, verbal e não verbal. Mas a gente já sabe que o texto não verbal são as imagens. Logo, pela associação, e você é esperto pra caramba, isso eu chamo de texto verbal. A tirinha destaca a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Lindo. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa, ponto de vista, convencimento, por meio de uma atitude. No mundo conectado, há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Eu vou dar um close nesse maluco aqui. Nenhum minuto tanto assim, né? Não há ignorância. Ler pra quê? Tem tudo no Wikipédia. Aí tu me mata, né? E não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Toma ali uma facada sexta-feira à noite. Se estiver vendo sexta-feira à noite, vai bater aqui no coração, hein? Então veja só. O que ele está fazendo? Vou começar de baixo para cima. Alienada, expressa pela negação da realidade? Não. Agressiva? Não é porque não está falando de amor, de sentimentos, como o nosso querido Peclisão, que é isso. Indignada, tem alguém puto? O texto aqui tá querendo te julgar? Não, então não é. Resignada, expressa por enumeração? Não. Agora, crítica expressa pelas ironias. Ironia e crítica é uma estrutura argumentativa, é uma modalidade argumentativa. Por isso, você marcou e você já sabia que era o gabarito letra A de aprovados onde vocês desejarem. Certo, senhores? Então, olha só. Tipologia textual. A nossa grande tia Neida está aí com vocês. Estudem, não deixa para depois. Narrativo, expositivo, injuntivo, descritivo, argumentativo. Não tenha mais medo dessas questões, certo? Deixa eu pegar aqui. Então, senhores, foi nossa aula de hoje. Mais uma aulinha. Curte, compartilha, chama um amigo, chama a avó, chama avô, chama a mãe, chama o pai, chama o irmão. Se você é filho único, chama um amigo, mas vem com a gente. Eu e o professor Herpes, nós estamos preparando um materialzão bolado para vocês, como para tirar todas essas dúvidas da língua portuguesa. E é isso. A gente não está querendo só encher você de exercício, de conteúdo, não. É você entender a prova para você não cometer erros bobos no seu dia a dia. Fechou?
Então é isso. Fica aqui um grande abraço para todos. Beijo, queijo. Até o nosso próximo encontro.